Josias, você é um bom observador, além de um brilhante jornalista, mas eu não usei essas palavras de fascínora, as expressões mais duras que você colocou, embora com um antagonismo forte em relação a Lula e ao PT. Aliás, venci as eleições de 2016 com Lula fazendo campanha para Fernando Haddad e venci no primeiro turno. Foi a maior derrota que o PT já teve em São Paulo, desde a sua fundação, foi perder a eleição, ou melhor, perder a reeleição de Fernando Haddad em 2016 para um novato que tinha acabado de ingressar na política e venceu no primeiro turno as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Continuo sendo um antagonista ao PT, às políticas estatizantes do PT, às políticas também da lei da mordaça, que também se associa a esse espírito bolsonarista de só permitir que a imprensa que adula, que fala bem e que promove o PT deva falar, a outra tem que ter a lei da mordaça. Eu tenho posições muito distintas em relação ao PT, mas isso não me impede de manter uma relação respeitosa com seus líderes. Aliás, eu tenho vários amigos que estão no PT, que estão no PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, com os quais me relaciono e dialogo. Eu entendo que a boa educação, a civilidade dentro da vida democrática deve ser preservada. Isso só não existe, Josias, você bem sabe disso, em regimes autoritários, em pessoas autoritárias, aqueles que não respeitam o direito ao diálogo. Mas considera falar com a que, direita, falar com a esquerda é parte integrante do processo democrático. Não estabelecer guerra e conflito. Aliás, o Brasil, a meu ver, está farto disso. O Brasil precisa de calma, de paz e de harmonia para poder, com o diálogo, sobretudo após as eleições presidenciais, construir um novo país. O Brasil andou para trás e fortemente, seja pela pandemia, seja pela deficiência na área econômica, seja pelos equívocos, lamentavelmente, do atual governo. O Brasil, que já não vinha bem, piorou muito o seu desempenho. Quem está pagando essa conta são os mais pobres, os mais humildes. Eu só queria registrar que essas expressões lhe foram atribuídas, foi publicado em abril de 2018, quando o senhor deixou a Prefeitura de São Paulo para disputar o governo estadual. O senhor se referiu ao Lula como fascínora, disse na ocasião que o Lula tinha que estar na cadeia, fascínora, mentiroso, enganou o Brasil, roubou os brasileiros, enfim. Mas isso é só para dizer que isso está veiculado e não foi desmentido na ocasião. Mas o que eu lhe pergunto, objetivamente... Perdão, eu não vou alongar isso, até porque nós temos temas aqui bem importantes também pela frente, mas a palavra fascínora eu não utilizei. Que houve assalto aos cofres públicos, notoriamente houve, só o Petrolão e outras circunstâncias que desenobrecem a biografia de Lula e daqueles que o defendem. Agora, o governador... Só para arrematar esse assunto, se me permite, Fabíola, só para arrematar. Então, o senhor fez uma distinção entre o Lula e o Bolsonaro. Isso. Considerou que o Lula é menos pior do que o Bolsonaro, se compreendi adequadamente. O que eu lhe pergunto objetivamente é se considera a hipótese de, em algum momento, ter que fazer algum tipo de composição com o Lula em nome da preservação da democracia. Isto está no seu horizonte? Boa pergunta, Josias, bem formulada como sempre. Está no horizonte manter o diálogo aberto, é importante. Uma democracia tem que preservar o diálogo. Só nos regimes autoritários é que não há diálogo, há imposição, há determinação, há ordem. O Brasil precisa preservar a sua democracia. Não há razão para não manter o diálogo aberto com Lula, com o PT, com os partidos de esquerda e mesmo com os partidos mais à direita. O diálogo tem que ser preservado. A democracia é isso. Democracia há os que são a favor, há os que são contra. O contraditório tem que ser respeitado dentro da política. E a educação também, o diálogo é parte de um processo educado e dentro do chamado mundo civilizatório da política. Agora, isso no primeiro turno ainda, o candidato, isso é muito importante que o senhor está falando, né? A gente sabe que o seu ex-amigo de partido, Geraldo Alckmin, que inclusive também foi um aliado seu, ele é vice de Lula. Existe alguma possibilidade dessa aproximação, desse diálogo acontecer ainda no primeiro turno? Do ponto de vista eleitoral, Fabíola, não. Do ponto de vista de respeito partidário, respeito à democracia, respeito aos eleitores, sim, não há razão
de cessar o diálogo ou impedir que o diálogo ocorra. Repito, o diálogo é construtivo. Essa é a grande lição da política: dialogar, compreender, distender e sempre priorizar o país e o seu povo. Para isso, você não pode impedir o diálogo, nem dizer que não fala, seja com A, seja com B. Nós temos que ter essa capacidade de diálogo, mas não do ponto de vista eleitoral. De convergência eleitoral, e eu entendi a sua pergunta nesse sentido, Fabiola, não é o caso. Pelo menos, sob meu ponto de vista, não é o caso. Não é no primeiro turno, mas caso o senhor não vá para o segundo turno, deixa eu só concluir rapidinho, Kátia, caso o senhor não vá para o segundo turno, pela sua fala aqui, parece que vai fechar com Lula num segundo turno? Fabiola, nós vamos para o segundo turno. O PSDB estará representado, nós estaremos no segundo turno. Você sabe que eu sou otimista e que eu sou determinado. E eu confio e acredito nas pessoas. Aliás, vivi 2 experiências assim. Era o franco favorito a perder em 2016. Você se lembra bem, você estava na Rádio CBN. Eu tinha 1% de intenção de voto 6 meses antes da eleição. 2%, 5 meses antes da eleição. Aliás, a primeira pesquisa foi Ibope, a segunda foi Datafolha. E vencemos com 53% dos votos no primeiro turno. Em 2018, eu comecei em 4º lugar também a eleição para o governo do Estado de São Paulo, bastante machucado pela decisão que tomei de renunciar à Prefeitura de São Paulo para disputar o governo do Estado de São Paulo. E ainda assim, vencemos no segundo turno e nos elegemos governador de São Paulo. Então, eu compreendo a dificuldade da política, mas entendo isso como um desafio saudável para aqueles que respeitam a democracia, respeitam a campanha e respeitam principalmente a opinião dos seus eleitores. O senhor disse agora há pouco que isso é natural que antigos rivais, em nome de uma boa causa, se unam, né? E o senhor falou isso ao mencionar o Ciro, a pergunta sobre o Ciro. Mas o senhor acha que isso se aplica também ao Lula e ao Alckmin? E isso se aplicaria também ao senhor, futuramente conversar com ele, compor, inclusive admitir a possibilidade de participação no eventual governo Lula, do PSDB, como já foi cogitado no passado? Ao diálogo, Kátia, sim, inclusive com o Geraldo Alckmin. Nenhuma razão para cessar o diálogo, aliás, com nenhum deles. Nós temos que manter o diálogo aberto. Isso é construtivo, isso faz parte do processo democrático. Volto a repetir, e eu tenho convicções democráticas. Todos vocês sabem, os que não sabem, que estão nos assistindo, eu sou filho de um deputado federal caçado pela ditadura militar. Meu pai viveu 10 anos no exílio, 2 desses 10 anos eu vivi com ele, com minha mãe, com meu irmão no exílio. Eu sei as agruras de um país antidemocrático, de um país ditatorial, de um regime autoritário. Tudo que eu não desejo para o Brasil é a expectativa de termos um futuro autoritário e a volta da ditadura no país. Portanto, os que respeitam a democracia, respeitam o diálogo. O candidato, está me chamando a atenção a sua postura. Essa é a versão João Dória, Paz e Amor, é isso? Aberto ao diálogo com todo mundo. Não, porque quem lhe acompanha sabe, tá tão assim. O que aconteceu, hein, candidato? Paz, diálogo, entendimento, humildade e compreensão. O Brasil está precisando muito disso. Paz e harmonia para o país voltar a crescer. E nós temos que ter essa capacidade de entendimento, Fabiola. Assim, este é o meu comportamento. E nós temos que ter a capacidade, e você já defendeu isso em vários dos seus comentários, de avaliarmos as circunstâncias e não nos atermos às circunstâncias do passado, que não são necessariamente as do presente. A grandeza de alma e de espírito está em você evoluir, melhorar e aprimorar. E é o que eu tenho procurado fazer.